Olá, tudo bem com vocês? Vocês, torcedores e torcedoras do Mengão, do Flamengo, né? Nação rubro-negra. Quero comentar neste vídeo sobre a contratação do Luiz Araújo pelo Flamengo, contratação feita junto ao Atlanta United dos Estados Unidos, até que ponto é de fato um jogador que chega para resolver, se de fato ele chega para ser titular do Flamengo, quais são os pontos positivos do Luiz Araújo, quais são os pontos aí que a gente pode presumir como negativos do Luiz Araújo, e se eventualmente ele... O que ele pode ser para o Flamengo como reforço, né? O que ele pode entregar para o Flamengo aí como novo jogador do Mengão. Falar sobre isso aí, falar também sobre tocar um pouco nessa questão do São Paulo indicando jogadores. Antes disso, contudo, só lembrar você que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, para você que curte uma aposta esportiva. Se trata de uma casa de aposta muito importante que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil. Apostas estão aí vivendo uma situação de bastante polêmica, né? Mas há casas de apostas e outras casas de apostas, né? O dia que eu souber que aquela casa de aposta que patrocina o meu canal está envolvida em escândalo, pode ter certeza que eu vou deixar de lado. Até o momento, não é o caso. Então eu digo para você, a PagBet, porque é uma casa de aposta até o momento muito confiável, ela é muito interessante, ela democratiza o acesso a apostas, porque você pode depositar a partir de R$1 e com este valor você já começa a fazer ali a sua fezinha, né? E se você ganhar, imediatamente você pode ter o seu ganho, pode pedir lá o seu saque. Olha só, depósitos de saque podem ser feitos via Pix a partir de R$1, gente. R$1, impressionante, né? E a partir desse valor você já começa a jogar, tá? E também as cotas são interessantes e o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Mesmo de madrugada você vai ter alguém te atendendo ali. E não é uma máquina, é um ser humano te atendendo mesmo de madrugada na PagBet. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Vai lá, gente, cadastra, faz ali um teste, coloca lá R$1, R$2, para você sentir a atmosfera, sentir o layout. Se não curtir, pega o dinheiro de volta, não tem nenhum problema, e rapidamente, em questão de minutos, talvez segundos, o dinheiro volta para sua conta, né? Faz um teste e de quebra você vai dar uma força pro canal. Se cadastra, coloca lá tipo R$1, R$2 para você sentir a atmosfera, e se não curtir, pega o dinheiro de volta e aí tudo bem. Mas eu garanto a você que você vai curtir muito o layout e vai curtir muito essa casa de aposta que me parece até agora uma das melhores, né, que eu já vi aqui no Brasil. Tá bom, gente? Fechando parênteses, falando então do Luiz Araújo, que é um jogador de 26 anos, que quando aparece no São Paulo era tido como uma das grandes promessas do futebol do Tricolor do Morumbi, um dos grandes nomes, né, que apareceu ali. Eu não diria propriamente de Cotia, porque ele veio, na verdade, do Novo Horizontino para o São Paulo, né? É um jogador enfim, tem participação na base do São Paulo, sim, evidentemente. É um ponta rápido que atua pelo setor direito, que pode entregar para o Flamengo aí. Um jogo ali muito qualificado por aquele setor. Agora, o Luiz Araújo, ele é um canhoto, gente. É um jogador que pode atuar também pelo setor esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo. Ele vai ao fundo do campo, evidentemente, muito mais quando ele está no setor esquerdo. Quando ele está no setor direito, ele consegue imprimir velocidade ali para a equipe naquele setor, consegue imprimir também qualidade, dotar de qualidade, né, o movimento de ataque ali do Flamengo, mas é um jogador que não vai tanto ao fundo do campo assim, até por questões muito óbvias, né? Ele está jogando com o pé trocado ali naquele setor direito, o que significa que, na maior parte das vezes, quando se aproxima da área, o Luiz Araújo tem uma tendência a trabalhar por dentro, né? Agora, de qualquer forma, é um jogador que pode perfeitamente chegar para ser uma sombra para o Everton Ribeiro. E por que eu estou falando isso? Porque neste momento eu não consigo ver o Luiz Araújo chegando para ser titular do Flamengo. E acho até que se o São Paulo o colocar de cara como titular, pode até gerar uma ciumeira ali em alguns outros jogadores ali do grupo. Claro que o jogador não tem que se importar com isso, o jogador tem que fazer o seu trabalho, recebe todo mês e não tem que ficar querendo ser titular ou não. Mas nós sabemos que isso é o ideal. Na prática, o jogador realmente se importa muito com algumas questões. O Luiz Araújo, ele é um jogador realmente interessante, um jogador muito agudo, um jogador que consegue praticar um drible de muita eficiência, muita qualidade. É um jogador que, gente, olha só que interessante, ele consegue driblar em velocidade. Porque tem jogador que quando está em velocidade, dribla geralmente jogando a bola lá na frente, enfim, e corre para buscá-la ali diante do zagueiro. O Luiz Araújo consegue praticar esse tipo de drible, mas também, mesmo em velocidade, é um jogador que consegue aplicar dribles curtos, né? Ele costuma ter também um bom passe, o que facilita muito. Quando ele chega ali naquele miro da área, facilita muito com que ele encontre um jogador para fazer uma assistência. É um jogador que entrega assistência, é um jogador também que entrega gols. Essas são
as características do Luiz Araújo. Um jogador que quando pega essa bola acelera muito, né? Rapidamente, a aceleração dele é muito interessante, rapidamente ele encurta campo, né, com a aceleração dele e também com os dribles, né? É um jogador, portanto, que tem ali bastante valência. Tá praticando tudo isso muito bem? Este é um ponto. Vamos lá. No Lille, da França, ele conseguiu mandar muito bem. No Atlanta, não foi tão bem assim. No Atlanta, ele é tido como uma decepção. No Atlanta, embora jogasse quase sempre como titular, né, ele não conseguiu fazer tantos gols assim em tantos jogos que ele praticou ali, que ele fez para a equipe dos Estados Unidos. Né? Lá no Atlanta, ele é tido como uma decepção, porém, neste mesmo clube, muitos jogadores também não funcionaram. Há um problema seríssimo com esse clube de futebol, que hoje tem muito empresário que chegou no Atlanta, depois do título que a equipe teve. Muitos empresários ali começaram a chegar, a patrocinar a equipe e tornaram o Atlanta United uma espécie de mercado de jogadores, né? Então sempre está chegando um jogador, sempre está saindo um jogador, o que impede a construção de uma equipe. Então este é um problema aí que tem afetado o desempenho de inúmeros atletas. Então o Luiz Araújo não foi bem no Atlanta, agora outros jogadores também não vêm mandando bem nessa equipe americana. Contudo, em virtude dele não estar num momento tão interessante assim no Atlanta, acho que o valor foi muito alto mesmo. O clube americano queria se livrar dele e encontrou no Flamengo um clube interessado ali que praticamente pagou quase a mesma coisa que eles pagaram ali para ter o jogador junto ao Lille. Então, é assim, de qualquer maneira, acho que o Flamengo tem que ir atrás de grandes jogadores. Não está errado não. Contudo, de onde tem que vir a indicação desses jogadores? E este é um ponto. A indicação do Luiz Araújo foi feita pelo São Paulo. Por um lado, se o São Paulo começar a indicar jogadores importantes para o Flamengo aí, pode ser interessante, porque o clube parece que não acha esses jogadores. Por outro lado, para que existe o sim? Acho que tem que pegar o sim e desfazer. Para que gastar dinheiro com sim se ele não serve para nada? Né? Na verdade, gente, um técnico de futebol, isso aqui é bastante complicado, é um debate muito difícil, muita gente não aceita isso. Um técnico de futebol não deveria indicar jogadores. Não deveria. Um técnico de futebol fala, olha, eu estou precisando de um jogador para esse setor aqui, setor direito, por exemplo, né? E aí, no caso do Flamengo, o sim investiga, encontra 10 perfis, apresenta para o técnico, né? O técnico ali, juntamente com o departamento de futebol, escolhe 3 desses perfis, e aí o departamento de futebol, né, juntamente com o departamento financeiro, determina qual é o custo-benefício desses 3 perfis assim, separados ali pelo técnico e também pelo departamento de futebol. Deveria ser assim. Este é o ideal. Por que o técnico não pode indicar? Até pode. Só que a indicação dele tem que ser mais uma indicação para ser analisada, no caso, pelo sim. E não ser uma indicação que vira contratação imediata. Por que ele não pode indicar? Porque o técnico ele vai ter sempre uma visão muito parcial do jogador. O técnico, no caso do São Paulo, ele tem uma visão de quando o jogador era jogador dele. Né? Agora, ele acompanhou o jogador fora da equipe dele? Essa é uma questão interessante. Né? Há também indicação de jogador, por exemplo, De La Cruz. Também é indicação do São Paulo. Eu acho que vai ser uma baita contratação para o Flamengo. Mas na verdade, assim, o São Paulo para estudar, para analisar, para ver jogos do River, para ver como é que está o De La Cruz. Ou essa visão dele que gerou essa indicação aí, ver de um ou outro jogo que ele viu. Né? Então, será que ele tem uma visão ampla? É por isso que eu estou falando aqui. Gente, um clube de futebol como o Flamengo precisa se modernizar. Precisa investir muito no departamento de futebol para ter profissionais para dar conta desse tipo de problema. Por que o São Paulo indica jogador? Porque tem gente que não está fazendo o seu trabalho ali. Quem é o homem forte do departamento de futebol do Flamengo? Manda embora. Manda esse incompetente embora. Quem são os profissionais do Sim do Flamengo? Manda embora. E aí não sei nem se é por causa de incompetência. É porque o Sim parece que não tem funcionamento. Na hora que precisa contratar, né, ou vem um empresário e apresenta o jogador, ou o técnico indica o jogador para o Flamengo. Para que serve o Sim? Para que o Flamengo precisa gastar dinheiro com essa entidade ali dentro do clube? Este é um ponto. Então eu acho que o Flamengo precisa se modernizar, praticar excelência para crescer muito mais. O Flamengo, na minha opinião, é o clube sul-americano que mais tem condição de chegar no Mundial ali de clubes e ganhar do europeu. Mas para isso precisa praticar excelência, modernizar e praticar excelência na sua gestão. Isso não vem acontecendo. Até porque a gente ganha mesmo, a gente tem vencido aí algumas competições e tal, né? Então tá tudo muito bem. Não tá tudo muito bem nada, porque na minha opinião, se o Flamengo não ganha tudo na temporada, tá errado.
pelo orçamento do Flamengo. O Flamengo deveria ganhar título brasileiro, Campeonato Carioca, evidentemente, título brasileiro, Copa do Brasil e também pleitear a Libertadores de América. Deveria lutar por tudo isso, querendo ganhar tudo isso e no mínimo ganhando. Tira a Carioca aí, né? Porque é obrigação. Desses 3 títulos importantes aí, no mínimo 2 o Flamengo deveria ganhar. Agora, tentar ganhar todos. Entende? Tentar. Porque, gente, a grandeza do Flamengo não pode, na verdade, gerar esse vacilo, esse medo de que não, aqui não tem elenco para tudo isso. Não sei. Tem o maior investimento no Brasil. Tem o melhor elenco do Brasil. Então tem que pretender ganhar tudo sim. Então o Flamengo tem que praticar excelência na sua gestão e acho que precisa modernizar esse departamento de futebol, contratar muitos, tá? Não é um ou outro não, muitos profissionais ali para formar uma equipe muito interessante ali, para analisar uma série de coisas, modernizar o SIM, para que o SIM também, e empoderar o SIM, para que o SIM indique jogadores para o Flamengo contratar. E acabar com essa balela de um técnico entregar ali nomes para serem contratados, ou então o empresário chegar e substituir o SIM. Dito tudo isso, gente, o Luiz Araújo pode ser um jogador interessante para o Flamengo, sim. Pode muito bem ser interessante. Agora, o jogador não estava bem. Não estava bem no Atlanta e ele se deu bem, de certa forma, com o Sampaoli aí. Ele mandou bem com o Sampaoli. Como é que vai ficar? Né? Como é que vai ficar? Vai valer a pena nesse caso aí? Né? Ele vai conseguir, por exemplo, ser esse jogador tal? Eu acho que ele pode ser um jogador importante para o Flamengo. Acho que ele pode ser um jogador decisivo para o Flamengo. Mas ele também pode não ser. O problema dessa contratação é que se der certo, vai dar muito certo. Se não der certo, gente, vai virar uma linha da vida. Eu não vou nem falar o Cebolinha, porque o Cebolinha agora está começando a jogar bem. De qualquer maneira, o que o Cebolinha está jogando para o Flamengo agora é 1% daquilo que ele deveria jogar, em virtude dos valores que o Flamengo pagou por ele. Então, se o Luiz Araújo virar mais o Cebolinha, ainda que reaja e entregue um pouco mais, como o Cebolinha está entregando agora, ainda vai ser muito pouco. E aí você está gastando muito para trazer jogadores que não estão entregando muito assim. No caso do Cebolinha, estava jogando nada em Portugal. No caso do Luiz Araújo, embora descontar a situação do Atlanta United, mas também não estava jogando nada nos Estados Unidos. Então é muito importante pensar nisso daí. O Flamengo pode estar contratando um jogador aí que pode ser decisivo ou não. Se for decisivo, pode ser muito decisivo. Se não for decisivo, pode ser pouquíssimo decisivo na verdade, né? E pode ser mais um problema. Até porque esse tipo de jogador, quando ele não dá certo, ele gera um peso ali no elenco. Isso, pouco a pouco, vai danificando ali uma série de ideias que o técnico gosta e pretende colocar ali na equipe. Então, eu acho complicado esse tipo de contratação, porque, na verdade, era mais um jogador que não estava bem, descontado, evidentemente, a situação do Atlanta United. Né? Agora é torcer. Além de torcer para o Flamengo, tem que torcer para que a contratação dê certo. Tem que torcer para que o cara se adapte. Né? Então, na minha opinião, foi uma contratação interessante sim, mas depende aí de como o jogador vai sentir e vai se adaptar à Gávea para que tudo funcione muito bem. Tá bom, gente? É isso.